Tome a sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Amém? Somente até aqui. Espírito Santo, mais uma vez, descortine a tua palavra aos nossos olhos. Pai, eu não cesso de declarar esta verdade da tua palavra, que a tua palavra ela não volta vazia, Senhor. A despeito de toda e qualquer limitação humana que nós possamos ter, Pai, ela sempre cumpre o propósito para o qual ela é enviada. É assim que nós oramos, é assim que cremos, e é assim que aguardamos no Senhor e na força do teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, amados? Podemos assentar, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Amém, irmãos? Tudo bem com vocês, amados? Quem acordou bem cedo nesta manhã? Que bênção, irmãos, né? Então, se acordou bem cedo, já era para estar mais acordado aí, né, amados? Né? Parece que nós estamos meio lentos nessa manhã. Uma impressão minha, o problema deve ser eu então, né? Deve ser eu que estou meio lento aqui, né? O que você veio fazer aqui nesta manhã, meu irmão? Não entendi. Adorar ao Senhor. O que mais que nós viemos fazer nesta manhã? Ouvir a palavra, eu ouvi aqui também. Mas acima de qualquer coisa, irmãos, eu creio nisso, que o que nos traz aqui nesta manhã, acima de tudo, é nós podermos adorar ao Senhor. Nós não podemos vir para um momento como esse, meus amados, com outra motivação, senão cultuarmos aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, de receber aquilo que de melhor nós podemos oferecer a Ele. O Senhor é aquele que é digno, Ele é o merecedor. Portanto, quando nós nos reunimos aqui, que o nosso coração, que a nossa vida seja em todo tempo para poder render-se diante daquele que é merecedor, diante daquele nome que detém todo o poder nos céus e na terra, e como bem declara a palavra, a este nome todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. É isso que nos traz aqui, o senhorio de Cristo, não é outra coisa, meus amados, e portanto, nós em todo tempo, nós devemos assim proceder diante do Senhor. Amados, nesses dias nós temos nos proposto a falar sobre algumas verdades da palavra de Deus
com a igreja do Senhor Jesus que se reúne nesse lugar, e o tema que nós temos tomado, né, como pano de fundo é erros que nos ensinam. Vocês têm visto nós falarmos a respeito disso, e é muito interessante a respeito disso. Você crê que os erros nos ensinam? Sim ou não? É verdade, irmãos. Os erros nos ensinam. Mas você sabia que você não precisa errar para você aprender? Sabia disso? Né? Você não precisa errar para aprender, né? Você pode, como uma pessoa muito sábia, né? E tem um texto nas Escrituras que retrata muito bem isso, Provérbios 27, 12, diz que aquele que é entendido, que aquele que é prudente, ele vê o mal e ele foge. Agora, aquele que é tolo, né? Outras versões dizem incauto, aquele que não tem o entendimento, ele não observa esse princípio e aí ele vai e sofre a pena. Ele sofre a consequência daquilo. E a gente não pode ignorar alguns princípios da palavra. E a palavra de Deus, acima de tudo, irmãos, por mais que ela tenha muitos relatos históricos, isso é maravilhoso, acima de tudo, ela tem para nós princípios, né? A palavra de Deus diz que tudo quanto está escrito, lá, esse texto está lá em Romanos 15, versículo 4, e esse texto a cada dia, irmãos, as pessoas que estão próximo de mim, eu acho que já estão até cansadas de ouvir, porque como esse texto tem trazido tanta luz para o meu coração nesses dias. Romanos 15, 14 diz que tudo quanto está escrito na palavra, tudo, irmãos, tudo, sabe o que é tudo? Hã? Vocês estão aí? Tudo é o quê? Tudo é tudo, irmãos. Tudo quanto está escrito é para o nosso ensino, para que, pela paciência das Escrituras, pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Então, olha, esteja certo de que cada detalhe que você, muitas vezes, passa a ter desapercebido para você, aí nas Escrituras, olha, Deus tem uma lição para o meu e para o seu coração a respeito dessa verdade. Não procure, quando for estudar as Escrituras, fazer com prudência, não fazer de qualquer forma, não simplesmente ler, mas pedir a que o Espírito Santo lance luz no teu coração, no sentido de que a palavra seja descortinada aos seus olhos, que haja entendimento no seu coração, que você possa extrair cada vírgula, cada valor, cada princípio, e que isso seja uma realidade e uma aplicação muito prática para a sua vida. É importante a gente atentar a respeito disso. E quando nós lemos esse texto aqui, irmãos, que nós acabamos de ler, no que diz respeito à vida de Caim e Abel, sabe, irmãos, algumas coisas muito interessantes vêm ao meu coração. Sabe, a primeira coisa, e não é somente no que diz respeito à experiência de Caim e Abel, que nós podemos aprender muitas lições aqui, que isso se comunica com uma verdade. Mas em muitos outros relatos, sabe uma coisa que é maravilhosa da parte de Deus, irmãos? Deus não omite nada na sua palavra. Ele não omite os fracassos dos seus filhos, Ele não omite as conquistas, as vitórias, Ele não omite as decepções. Deus não omite nada. Seria muito cômodo para nós, fala a verdade, você vê os relatos das Escrituras, só vê conquista, só festa, só algo muito bom. Não é verdade? Não é maravilhoso isso? Mas Deus é muito sábio, né? Ele não omite nada. A gente vê homens como, por exemplo, Davi, que a própria Bíblia diz que era um homem segundo ao coração de Deus, mas que teve percalço na sua vida, fracassou. Em alguns momentos ele agiu de forma equivocada. Não seria muito maravilhoso a gente olhar assim, olha, Davi, um homem segundo o coração de Deus, e está lá, uma vida totalmente enlipada. Não, mas Deus não omite nada. Deus traz tudo para que, através das Escrituras, como diz o texto lá de Romanos, a gente seja ensinado e que pela consolação e ensino das Escrituras a gente tenha esperança.
Há esperança para mim e para você em todo tempo, meus irmãos. Em todo tempo. Porque Deus, em todo tempo, Ele se preocupa comigo e com você e quer ver cumprido em nós tudo que diz respeito a nós, todo o teu projeto, todo o teu propósito, que é bom, que muitas vezes nós até podemos pensar em algum momento que aquilo não é tão saudável, tão agradável para a nossa carne, se a gente pode dizer, mas Deus está sempre preocupado em ver o melhor dele cumprindo na minha e na sua vida. O que nós podemos aprender a respeito dessas verdades aqui que nós lemos nessa manhã, a respeito da experiência de Caim e Abel, irmãos? E eu dizia que nesta manhã nós viemos acima de tudo aqui para poder adorar ao nosso Senhor, para poder nos render diante dele. É algo que eu tomei como tema, nós tomamos como tema nessa manhã, que diz respeito a primícias. Primícias. O que é primícias, meus irmãos? Oi? Aquilo que é dado primeiro, são os primeiros frutos, aquilo que nós damos primeiro ou que recebemos primeiros, né? Às vezes, como a gente pode ver aqui, dentro do próprio contexto das Escrituras aqui, a experiência de Caim e Abel, algumas coisas são muito interessantes. Olha só, né? Você observa ali que todos eles, tanto Abel quanto Caim, trouxe oferta para o Senhor, sim ou não? E o que faz a diferença ali na oferta que eles trouxeram, irmãos? O que faz diferença ali nesse conceito? Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que um trouxe uma oferta, verdade? Agora o outro trouxe a oferta. Parece simples, meu irmão, minha irmã, mas não é. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, correto? E é muito claro nesse texto. Deus não diz que Ele ficou feliz com Caim ou ficou feliz com Abel. Ele ficou feliz com a oferta. Com a oferta, com aquilo que cada um trouxe para a sua adoração. Olha como é tremendo isso, irmãos, como é importante essa questão dos primeiros frutos, dos primeiros efeitos, dos primeiros sentimentos, as primeiras atitudes. Isso, diante do Senhor, tem um valor muito tremendo, porque diz respeito aonde está o meu e o seu coração. Eu já ouvi algumas ministrações onde as pessoas, que estavam falando a respeito desse texto, diziam que a oferta de Abel foi aceita porque ela dizia a respeito a um animal que era uma figura de Cristo. Mas a oferta é algo pessoal, irmãos. Eu não tenho como ofertar daquilo que é do meu irmão, eu tenho que ofertar daquilo que é a minha realidade. E a palavra de Deus diz que Caim, ele era um lavrador. Então, eu creio, irmãos, que o ensino que nós podemos realmente entender aqui é que o problema não está na oferta, mas de como eu oferto, como eu entrego. A palavra de Deus é muito clara, diz que Caim, ele trouxe, passado uns tempos, depois que passou um tempo, ele trouxe da sua produção para oferecer ao Senhor. Mas que Abel, ele trouxe do seu primeiro, a primeira cria, ele foi lá, separou e trouxe para oferecer ao Senhor. Atos 10, 34, 35, abre comigo lá, querido. Nós vamos caminhar bastante aqui nas Escrituras. Diz assim, Atos 10, 34, 35. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz
o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas, meus irmãos, mas Deus faz acepção de atitude. Quem aqui tem filhos, irmãos? Seus filhos são totalmente iguais um com o outro? Nossos filhos são diferentes. Você é diferente. A senhora tem 3? Isso. E todas elas são iguaizinhas. Uma é diferente da outra, né? Nós não fazemos acepção de filhos, irmãos. Mas às vezes tem atitude de filhos que surpreende a gente. É verdade ou não é? As atitudes às vezes são diferentes. O amor é incondicional. Mas a atitude, o prazer é diferente. O prazer é diferente. E o que nós vemos aqui é que, acima de tudo, Deus teve prazer na oferta de Caim. Ou, melhor dizendo, de Abel. Deus até que recebeu a oferta de Caim, mas não houve prazer na oferta, porque foi oferta de qualquer forma, se der. Sabe aquela situação de que, né, vou usar uma expressão que talvez você já tenha ouvido, né? Parece bobagem, irmãos. Eu não quero dizer aqui a respeito das limitações que nós podemos ter, mas eu me lembro de situações que eu já vivi de ouvir assim, algumas expressões que é muito sutil. Alguém ministrar uma canção ao Senhor e ela chegar assim e falar: irmãos, né, vocês perdoem aqui, né, a minha desafinação, as minhas falhas, mas é para o Senhor mesmo. Alguém já ouviu isso algum dia, irmãos? Eu já ouvi. Parece simples, irmãos, mas não é. A despeito das minhas limitações, eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. Eu vou procurar me dedicar melhor, aprender melhor, mas eu quero fazer em todo o tempo o meu melhor para o Senhor. Não é porque eu vou fazer de qualquer forma, porque é para o Senhor, mas eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. E quando a gente fala em oferta, irmãos, que é o princípio que a gente vê aqui nas Escrituras, a gente pode incorrer no risco e no perigo de a gente pensar que a gente está falando em questão de valores, de finanças, mas não é isso não, irmãos. Quando a gente fala em oferta para o Senhor, é toda a nossa vida. A palavra de Deus diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor. Cada uma das minhas atitudes, meus irmãos, elas devem vir dentro dessa ótica, que o Senhor deve ser honrado a respeito daquilo. Abra comigo Romanos 11, versículo 16. Se os primeiros frutos são santos, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Tudo parte do início, irmãos, de como nós tratamos as situações. Vou trazer um exemplo muito prático para a nossa vida aqui, no nosso dia a dia. Provérbios diz que nós devemos consagrar ao Senhor todos os nossos planos e os nossos pensamentos antes de serem estabelecidos. Provérbios 16:3. Como é o nosso dia a dia, irmãos? Nós oferecemos as primícias do nosso dia para o Senhor? A gente separa a melhor parte para a gente poder oferecer ao Senhor? Nosso tempo com o Senhor? Ou a gente só reserva para Ele a sobra, o bagaço, aquilo que a gente não vai aproveitar mais? Não tenho mais nada para fazer, aí agora eu vou dedicar esse tempo para o Senhor.
Parece simples, como eu dizia, mas na realidade é simples, né? Mas às vezes a gente não trata com a simplicidade e que a prudência que a gente deveria ter. O salmista diz assim lá nos Salmos, logo no início, Salmos 5:3, pela manhã, logo pela manhã, eu apresento a minha oração e eu fico esperando. Primeiros frutos, o melhor do meu tempo, depois que eu estou descansado, desde cedo eu venho e consagro, dedico, ofereço ao Senhor. Uma vez que eu me dedico na semente, no princípio, na raiz, na origem, seja certo, meu irmão, que o Senhor vai acrescentar o seu melhor, cada instante do seu dia. Sabe por que muitas vezes nós parecemos que no nosso dia a dia a gente está carregando verdadeiros fardos, irmãos? Porque muitas vezes nós não santificamos diante do Senhor. Levítico diz que o fogo haveria de arder em todo o templo sobre o altar, que ele jamais haveria de se extinguir. Mas diz, olha, o sacerdote, no final do dia, vai acertar o holocausto sobre o altar, é isso? Hã? Não entendi. Mas é no final do dia que ele coloca? Logo pela manhã, logo no início, o sacerdote oferece a sua primícia. Ele vai lá logo no início, logo pela manhã. O fogo vai arder continuamente. Manter o fogo aceso, irmãos, é a responsabilidade do Senhor. Agora, o holocausto diante do Senhor é responsabilidade do sacerdote. É responsabilidade minha e sua. E dessa forma, Ele vai a cada dia, a cada momento do nosso dia, Ele vai nos suprir, vai nos cercar, vai nos dar discernimento, vai nos dar entendimento, vai nos dar sabedoria para administrar as situações que nos sobrevêm. Prático, dia a dia. Abra comigo também Mateus 6:33, texto muito conhecido, irmãos, muito conhecido. Diz lá as Escrituras, eu creio que esse texto é de cor salteado para todos nós, é ou não é? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino. Sabe, meus irmãos, reino fala de governo, justiça fala de valores. Reino de Deus, governo de Deus. Às vezes nós não conseguimos desenvolver determinadas situações porque falta governo de Deus, falta a direção de Deus sobre a nossa vida, irmãos. E isto diz respeito a buscá-lo em primeiro lugar. A origem no grego, irmãos, dessa palavra primeiro é próton, que diz primeiro em tempo e em lugar. Primeiro em tempo e em lugar. O Senhor deve ter essa prioridade na nossa vida. Em tempo e em lugar. Nós realmente devemos em todo tempo, irmãos, a gente dedicar as nossas primícias. E dentro desse contexto, irmãos, a gente não pode ignorar. Tem 3 coisas que nós possuímos. O que nós temos de bens é tempo, talento e tesouros. Jesus disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Mas muitas vezes nós pensamos que somos a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Mas sem o Senhor nós não podemos fazer nada, irmãos. E o que define o senhorio de Cristo na nossa vida
é se nós realmente o temos como, primeiro, em tempo e em lugar. Se ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, em tudo aquilo que nós temos e que somos. Provérbios 3, 9, de 9 a 10, 9 e 10, deixa mais claro ainda isso para nós, irmãos, porque, acima de tudo, primícias é questão de honra. E honra é ter em autoestima. Se eu honro ao Senhor realmente, eu vou poder oferecer sempre o meu melhor no que diz respeito ao meu tempo, aos meus talentos e aos meus tesouros. Alguém se lembra o que está escrito lá em Provérbios 3, 9 e 10? Honra com as primícias, com os primeiros frutos de toda a sua renda, de tudo aquilo que você tem. Honre ao Senhor, honre ao Senhor. Mas sabe, irmãos, talvez seja esse o grande problema nosso, no que diz respeito a nós oferecermos as nossas primícias. Talvez seja o baixo entendimento do que a gente tem no que diz respeito àquilo que seja a honra, principalmente no que diz respeito ao Senhor. Sabe, meus irmãos, se a gente parar um pouquinho, e é muito interessante isso, porque a Bíblia mesmo diz que como nós podemos honrar a Deus que muitas vezes nós não vemos, se muitas vezes nós não honramos aquilo que está tão perto de nós e que a gente pode comungar, estar ali bem próximo de nós e que vemos. E hoje, irmãos, nós vivemos numa sociedade onde, não sei se você vai concordar comigo, mas que a honra parece que é algo fora de moda. É ou não é? Mas a honra é importante, irmãos? A honra é muito importante. Mas às vezes nós talvez sejamos tão bombardeados com situações que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente não aplica o nosso coração no valor devido da honra. E talvez isso cause em nós essa dificuldade de nós honrarmos ao Senhor com as nossas primícias, com os melhores frutos que nós temos, com o melhor daquilo que nós somos e temos. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde os filhos não honram seus pais. E aparentemente é um contexto que, se a gente não tomar cuidado, parece ficar até normal. E em contrapartida, como eu disse, e as Escrituras nos revelam isso de forma muito clara, a nossa vida é feita de sementes, semeaduras e colheitas, e diz a palavra que tudo que o homem semear, isso também se fará. E às vezes a gente ignora isso, a gente fica preocupado que muitas vezes o nosso pai não é como a gente gostaria que ele fosse, e a gente esquece de fazer a nossa parte, de como filhos honrá-lo. Às vezes os nossos superiores, aqueles que o Senhor tem colocado numa posição de autoridade sobre a nossa vida, e por aí vai. E a gente vai fazendo de qualquer forma. Funcionário que não honra e não respeita o chefe, o líder que Deus tem estabelecido ali, a palavra de Deus diz que não existe autoridade, irmãos, que não procede de Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus, para que houvesse equilíbrio sobre todas as coisas. Às vezes é verdade que a gente não pode ignorar que determinadas autoridades não cumprem com as suas responsabilidades. Isso não nos dá autoridade para poder afrontá-las ou ignorá-las. Cabe a nós, como aqueles que creem nos princípios das Escrituras e que faz toda a diferença para a nossa vida, seguir esse princípio. E às vezes nós acabamos
transferindo isso no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. Quer ver só, irmãos? E vou te falar um negócio para você, isso não é novo. Isso não é novo. Mas como bem diz as Escrituras, né? Tudo quanto está escrito é para o nosso ensino, para que o ensino, pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Abra comigo, Malaquias, capítulo 1. Verso 6. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo, ou melhor dizendo, o filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais: em que desprezamos o seu nome? Diz o Senhor: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado de ti? Será ele favorável a ti? Diz o Senhor dos Exércitos. Parece uma palavra muito dura, né, irmãos? Não é verdade? Mas o Senhor, na sua justiça, Ele nos abre os olhos, irmãos. E eu queria pensar com vocês a respeito, dentro desse contexto, a gente avaliando esse princípio das primícias, de oferecer o nosso melhor para o Senhor, em todas as áreas da nossa vida, irmãos, onde Deus tem nos colocado, e pensando também um pouquinho também, no que diz respeito, porque, seja certo de uma coisa, adoração, não é só quando nós nos reunimos aqui para cantar bonitos cânticos ao Senhor. Adoração, acima de tudo, é um estilo de vida. Quando Jesus fala com aquela mulher lá, mulher samaritana lá no poço de Jacó, ela diz assim, Jesus, no capítulo 4 de João, versículo 23, ele diz assim, ó: a hora é esta, e a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Aquela mulher estava preocupada onde seria a adoração, se onde seria, no templo em Jerusalém, né? E falou: não, filha, o problema não é onde você está, mas é como você adora. O problema não é a oferta, mas como você entrega a oferta. O problema não são os dons e os talentos, que cada um é diferente, mas como está o seu coração, aquilo que você traz para o Senhor. Você vai estar com seus irmãos, quer seja no culto, quer seja na célula, o que você leva? O que traz você para aquele momento? O que traz-nos para esse momento? Eu estou indo lá para adorar, eu vou lá para oferecer o meu melhor ao Senhor. Isso em todos os níveis, irmãos. Eu vi uma ilustração uma vez a respeito desse texto, que chamou muito a minha atenção. Mas em você, né? Você vai sair para ofertar ao Senhor, para levar o seu melhor para o Senhor. Aí primeiro você sai já meio que atrasado lá, todo atabalhoado, né? Aí sai correndo e tal. Aí quando você já está no seu meio de transporte, lá talvez uma carruagem muito bonita, né? Aí você para e pensa, fala: poxa vida, saímos correndo de casa e nós não pegamos a oferta para a gente oferecer lá, o sacrifício. Aí você volta lá no seu curral, né? Volta lá no seu curral, aí você olha assim e tem uma ovelhinha lá com bastante lã, aí você olha assim e fala: poxa vida, essa daqui vai me dar muito lucro, né? Eu vou guardar ela mais um pouquinho, né? Aí depois você vai lá, pega uma outra lá, falou: poxa vida, mas essa não tem defeito nenhum, essa daqui vai ser uma matriz maravilhosa para mim. Aí você vê lá uma cegueta,
né? Uma limitação. Aí você fala, mas eu vou oferecer mesmo, né? Vai ser oferecido em sacrifício. Sabe quando nós fazemos isso, irmãos? Quando nós não valorizamos o nosso tempo com o Senhor. Quando nós não oferecemos as nossas primícias. Do nosso tempo, do nosso talento, do nosso tesouro. Parece simples, irmãos. Mas é simples, mas a gente dificulta. Eu ouvi acho que foi o pastor Leandro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, irmãos. Só para a gente avaliar. Achei, eu tinha deixado separado aqui, um postzinho. O pastor Osmar que compartilhou, né? Essa semana no grupo dos pastores. O pastor Leandro até colocou nos grupos aqui. E eu achei muito interessante. Eu acredito que isso tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui sobre a respeito das nossas primícias. Então diz assim, olha, irmãos. Eu não sei quem é essa pessoa, mas eu achei muito pertinente. O nome dele é Paul Washer. É um pastor? Né? Ele diz o seguinte, olha. Vá e ofereça ao seu chefe o que você oferece para Deus. Então, veja o quanto tempo você durará no seu emprego. Ofereça aos seus amigos o que você oferece a Deus e veja quanto tempo ainda serão seus amigos. Ofereça à sua família o que você oferece a Deus e veja por quanto tempo você terá uma família. Nós temos aqui alguns irmãos que são empresários. Tem um exemplo aqui, pega um exemplo prático aqui, o Douglas aqui, o nosso querido aqui, né? O que você faria com um funcionário seu lá, Douglas, que todo dia ele chega, qual horário que vocês entram lá? 7? 8? O cara chega todo dia, 9 horas e nem dá satisfação para você. Aí não tem jeito, né, irmãos? Às vezes a gente... Irmãos, entendam o que eu vou colocar para vocês aqui. É tão pouco tempo que muitas vezes nós passamos aqui, juntos, para adorarmos ao Senhor. E às vezes a gente não valoriza esse tempo. Às vezes a gente chega depois do louvor. E na realidade do nosso culto, irmãos, aquilo que é de nós para o Senhor, é a nossa adoração, o nosso louvor. Porque a palavra é para a nossa edificação. A oferta mostra onde está o nosso coração, mas é revertida para o nosso próprio benefício. Valores, irmãos. Então, vamos oferecer para o Senhor. A gente muitas vezes, às vezes pode ser até inconsciente. Entenda bem, irmãos. Quando eu falo isso, eu não quero falar no que diz respeito a imprevistos que acontecem. Mas a gente tem que tomar cuidado para que não seja algo comum para nós, na nossa vida, né? A minha esposa não gosta que a gente chegue atrasado em lugar nenhum, irmãos. Às vezes ela até, se ela perceber que vai chegar atrasado, às vezes ela não quer nem ir. Eu falo para ela assim, é melhor a gente chegar atrasado do que não chegar, né? Mas ela não gosta, irmãos, e às vezes eu me atrapalho e tal, né? Porque é valor, é importante. Agora, irmãos, se a gente vai para uma consulta médica, a gente mantém horário. Se a gente vai para o nosso trabalho, a gente procura chegar no horário. A gente procura com as coisas que é comum e a gente às vezes não valoriza isso no que diz respeito ao Senhor e ao seu reino, né? Oferecer o seu melhor, a valorizar aquilo que é valor, aquilo que é importante, que as Escrituras mostram para nós, irmãos. E sabe o que acontece, irmãos? Há um princípio no que diz respeito à honra que não tem como a gente mudar. Porque Deus move-se por princípios. E a gente vai receber da unção que a gente honra. E a gente chega no meio da reunião e aí sai daqui, fala, nossa, a palavra hoje, né? Palavra estava fraca. O pastor estava fraquinho hoje. O pastor é fraquinho mesmo, irmãos. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Mas a gente não recebe, porque a gente não honra aquilo que Deus está dando para nós. Às vezes lá com o dirigente da célula lá,
Pessoa simples que está lá, mas que investe o seu tempo, investe a sua vida. Muitas vezes a gente sequer participa da célula. Sequer a gente contribui de forma eficaz com a célula. Mas está lá, está dando o seu melhor. E eu creio muito nisso, irmãos. Como eu disse, o problema não é o canal, irmãos, mas é o que vem através do canal. E Deus muitas vezes tem algo maravilhoso para nós. E a gente acaba perdendo, porque a gente muitas vezes rejeita, critica e amaldiçoa. Primícias é, acima de tudo, honra. Um outro texto que eu queria dividir com vocês, irmãos. E quando eu vi essa verdade, quando estudava a respeito disso, e veio de uma forma tão nova no meu coração, ainda trouxe muito mais temor ao meu coração, irmãos. Segundo Crônicas 25, 2. Fala a respeito de um dos reis de Israel. Diz o texto da Escritura assim: ele fez o que era reto diante do Senhor. Mas, aí que é o problema, irmãos. Como eu dizia, né? Às vezes alguns detalhezinhos, né? Você olha assim, olha, ele fez o que era reto diante do Senhor. A gente podia parar por aí, é ou não é? Mas tem aí mas não com... Bom dia, irmãos. Porém, não com inteireza de coração, irmãos. A gente pode correr o risco de fazer muitas coisas para o Senhor, assim como Caim fez, mas não havia coração. E o profeta Jeremias ainda diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma negligente. Às vezes nós trocamos tudo, irmãos, tudo. Nós trocamos pelo privilégio de a gente estar com o Senhor, de estar com os irmãos, de sermos edificados, fortalecidos, e da mesma forma, sermos instrumento de Deus para poder abençoar a vida de outras pessoas. Porque não ignore jamais isso. Você é corpo de Cristo, a virtude de Deus na sua vida, para o reino de Deus. Há algo de Deus maravilhoso, irmãos, no que diz respeito a nós sermos na unidade, mas com inteireza de coração, de oferecendo o melhor em todo tempo, em todo tempo. Sabe, irmãos, quando eu meditava a respeito disso, o Senhor trouxe profundo temor no meu coração. Às vezes a gente pode passar uma imagem de que, porque nós estamos comunicando essas verdades com vocês, é que nós estamos prontos. Se eu fosse visualizar dessa forma, irmãos, eu não estaria compartilhando com vocês isso daqui nesta manhã. Mas eu venho com profundo temor, porque tem muitas coisas na minha vida que eu preciso priorizar, no que diz respeito ao Senhor. Se eu já tenho dedicado o meu tempo, foi muito claro para o meu coração. Ele não está ainda como deveria estar. Mas em contrapartida, como eu disse, a consolação das Escrituras nos dá esperança. E diz o sábio Davi, salmista, ele dizia, olha, ainda que a minha casa não esteja como tal para com o Senhor, contudo Ele estabeleceu comigo uma aliança. E eu creio nisso, irmãos. E é Ele quem vai me fazer prosperar em todo intento de eu oferecer o meu melhor a Ele em todo o tempo. Sabe, essa casa aqui não é simplesmente só a nossa casa física. Nós somos o tabernáculo, nós somos o templo vivo. Nós somos a morada do Senhor. E ainda como ela não esteja como o Senhor gostaria que ela estivesse, para que nele pudesse habitar de forma prazerosa,
Ele tem uma aliança comigo, com você. Isso nos traz esperança. Eu não sei como você tem oferecido, se oferecido, melhor dizendo, ao Senhor. Sei de uma coisa, meu irmão. Deus tem um propósito para com a minha e para a sua vida. É que em todo tempo, a minha e a sua vida glorifique o Senhor. Isso não é possível, irmãos, se não tivermos um novo coração. Não sei qual é a sua experiência na sua vida cristã, porque talvez isso daqui não tenha sentido para você. Mas se você tem coração, você sabe do que eu estou falando. Se você tem coração, você tem discernimento a respeito do tipo de culto que você tem oferecido ao Senhor. Que tipo de oferta a sua vida tem sido para o Senhor? Você tem sido o seu melhor, os seus primeiros frutos? Ou se depois de algum tempo você lembrou lá que você pode oferecer algo para o Senhor e o Senhor espera isso de você, e você assim o faz. A nossa vida, meus irmãos, não pode ser diante do Senhor como mera obrigação. Quer seja lá na sua atividade profissional, quer seja no seu contexto familiar, quer seja no seu contexto com os irmãos. Tem que ser sempre o nosso melhor, em todo o tempo. A nossa vida tem que expressar o caráter do reino de Deus, em todo o tempo. Eu preciso disso, meus irmãos. E eu quero poder, a cada dia da minha vida, oferecer o melhor de tudo aquilo que Deus tem me dado. Porque assim, o nome dele vai ser glorificado. O propósito dele vai se cumprir. E o reino dele vai ser expandido na minha vida e através da minha vida. E através da nossa vida realmente, fruto de um novo coração. Porque não tem mágica, irmãos. Só vai valorizar aquilo que é valor para o reino quem tem coração. Agora você pode dizer para mim, eu tenho coração. Mas é verdade, irmãos. Mas muitas vezes a gente é enredrado. O escritor de Hebreus diz que tem coisas que nem sequer é pecado. Às vezes não é pecado, mas nos atrapalha na caminhada. E o diabo, irmãos, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. A erosão, ela não destrói uma cidade, ela não destrói uma plantação, ela não destrói um rochedo no primeiro impacto. É ou não é? Mas ela vai ruindo aos poucos. A brasa, se você tira ela do braseiro, o que acontece com ela? Ela apaga. E na sutileza de nós, muitas vezes, não valorizarmos aquilo que é princípio de Deus, irmãos. A gente vai caminhando, e aí nós chegamos na mornidão. E a palavra de Deus diz que o Senhor não quer mornos. Diz assim, ó, que você seja quente ou frio. Que o morno é aquele que pensa que é, mas não é, irmãos. Lembra da experiência de Sansão? Quando, no fim da vida dele, ele pensava que o Senhor estava com ele, mas o Senhor já tinha apartado dele. Mas que nós possamos valorizar aquilo que é importante, meus irmãos. E se é algo que é importante para o Senhor, são as primícias de tudo aquilo que nós temos e que somos, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficando em pé.